A segunda oferta voluntária era a oferta dos manjares, na qual o fruto do campo ele era oferecido na forma de um bolo, um pão assado feito de grãos, farinha fina, azeite e sal. A oferta dos manjares era um dos sacrifícios acompanhados por uma oferta de bebida, de um quarto de rim. Esse quarto de rim é cerca de 1 litro, de vinho, o qual era derramado no altar, é, era derramado, no fogo sobre o altar. O propósito dessa oferta era expressar gratidão em reconhecimento da provisão de Deus e a boa vontade imerecida para com a pessoa fazendo o sacrifício. Os sacerdotes recebiam uma parte dessa oferta, mas ela precisava ser comida dentro da corte do tabernáculo. A terceira oferta voluntária era o sacrifício pacífico. Ela consistia de qualquer animal imaculado, do rebanho do adorador, e ou vários grãos ou pães. Este era um sacrifício de ação de graças e comunhão seguido por uma refeição compartilhada. O sumo sacerdote ele recebia o peito do animal, o sacerdote oficiante recebia a perna direita dianteira, e esses pedaços da oferta eram chamados de ofertas movidas, porque eram movidas ou levantadas sobre o altar durante a cerimônia. A gordura, os rins e o lóbulo do fígado eram dados a Deus, que eram queimados, e o restante do animal era para os participantes comerem, simbolizando a provisão de Deus, a oferta de votos, a oferta de ação de graças e a oferta voluntária mencionada no Antigo Testamento. Eram todas ofertas pacíficas. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os sacrifícios obrigatórios. Haviam 2 sacrifícios obrigatórios na lei do Antigo Testamento. O primeiro foi a oferta pelo pecado. O propósito da oferta pelo pecado era expiar o pecado e purificar da corrupção. Havia 5 elementos possíveis de um sacrifício pelo pecado: um novilho, um bode, uma cabra, uma pomba ou 1/10 do efá de farinha. O tipo de animal ele dependia da identidade e situação financeira do doador. Uma cabra era a oferta pelo pecado para uma pessoa comum. A farinha fina era um sacrifício dos muito pobres. Um touro, um boi jovem, era oferecido pelo sumo sacerdote e a congregação com todo e assim por diante. Cada um desses sacrifícios tinha instruções específicas sobre o que fazer com o sangue do animal durante a cerimônia. As porções gordurosas e o lóbulo do fígado e dos rins eram dados a Deus, eles eram queimados. O resto do animal era totalmente queimado no altar e as cinzas ou eram jogadas fora do acampamento, como expiação, pelo sumo sacerdote e pela congregação, ou devoradas dentro do pátio do tabernáculo. O outro sacrifício obrigatório era a oferta pela culpa. A esse sacrifício era exclusivamente um novilho, só podia ser um novilho. A oferta pela culpa era dada como expiação por pecados não intencionais, que exigiam reembolso a uma parte ofendida, e também como uma purificação de pecados profanos ou doenças físicas. Novamente, as porções de gordura, os rins e o fígado eram oferecidos a Deus, e o restante do novilho tinha que ser comido dentro da corte do tabernáculo. Os sacrifícios lá do Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício perfeito e final de Cristo. Como no resto da lei, os sacrifícios eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Está registrado lá em Colossenses 2,17. Os cristãos hoje reconhecem a morte expiatória de Cristo na cruz como o único sacrifício necessário pelo pecado, oferecido de uma vez por todas. Sua morte abriu o Santo dos Santos para nós, e para que pudéssemos entrar livremente na presença de Deus e oferecer nosso sacrifício de louvor. Isso está registrado no livro de Hebreus. Amém? Agora sim, queridas irmãs, depois de fazer um resumo introdutório, nós vamos começar a leitura do livro de Levítico, capítulo por capítulo. Vamos lá? O Levítico, capítulo 1, ele descreve as instruções dadas por Deus a Moisés sobre os sacrifícios de animais que deveriam ser oferecidos no tabernáculo.
Deus instrui Moisés sobre as ofertas voluntárias de gado que o povo poderia trazer como oferta queimada ao Senhor. Essas ofertas poderiam ser de gado bovino, de ovelhas ou de cabras. As ofertas deveriam ser animais sem defeitos, sem manchas ou imperfeições físicas. Deveriam ser oferecidas voluntariamente como um ato de adoração e dedicação ao Senhor. O ritual para a oferta queimada, ele envolve o adorador ele trazendo o animal ao tabernáculo e colocando sua mão sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência dos pecados para o animal. Em seguida, o animal é morto e desmembrado e suas partes são queimadas no altar, como uma oferta queimada, produzindo um aroma agradável ao Senhor. A oferta queimada é vista como uma expressão de devoção e submissão a Deus, assim como uma maneira de buscar expiação pelos pecados. O fogo consumindo a oferta, ela simboliza a aceitação divina da oferta e a purificação do pecado. Para aqueles que não pudessem oferecer gado, havia permissão para trazer pombos ou rolinhas como ofertas queimadas. Isso permitia que mesmo aqueles com recursos mais limitados, eles participassem dos rituais de adoração. O primeiro versículo do livro de Levítico, capítulo 1, ele já nos conecta, ele traz a conexão de Levítico com o Êxodo. As últimas partes de Êxodo lá atrás, né, que vocês leram, né, com a mentora Milene, elas descrevem a construção do tabernáculo, a modelagem das vestes sacerdotais, a vindoura glória que habitaria a tenda. Agora, Moisés seria divinamente instruído acerca de como os israelitas deveriam aproximar-se do Senhor em seu tabernáculo terreno, construído em sua honra, né? Por isso chamou o Senhor a Moisés e falou com ele. Não era de qualquer maneira. Tudo tinha que ser feito da forma que Deus ordenasse. Então, era rigoroso. Tudo que Moisés ouvia de Deus, ele passava para Arão e seus outros parentes, né, da tribo de Levi, porque o Senhor, ele queria que tudo seguisse aquele mesmo rito. Não poderiam fazer de qualquer forma. Não é igual hoje, como nós temos muitas igrejas aí que fazem a obra do Senhor de qualquer maneira. Naquela época, não. Eles eram rigorosos. Tinha que seguir instrução dada por Deus, tintim por tintim. Este chamado, ele é repetido inúmeras vezes em Levítico, porque todo o livro de Levítico, ele foi inspirado diretamente por Deus a Moisés. Deus disse, vários locais desse livro, você vai ver quando você for ler, que Deus falou, Deus disse. O livro todo é instrução diretamente dada por Deus. Então, o último versículo do último capítulo deste livro, lá no capítulo 27, ele expõe novamente o tema. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Apenas duas passagens, pequenas passagens, mostram essas variações deste padrão, mas até mesmo ambas incluem orientações de Deus acerca das situações apresentadas. Consequentemente, desde o primeiro versículo até o último, o livro de Levítico declara sua origem divina. Quase todas as palavras do livro elas são expressas como palavras de Deus, as quais Moisés transmitiu ao povo. O profeta, ele não criou essas instruções. Elas foram comunicadas por meio de Deus ao povo, mas vieram exclusivamente todas elas de Deus, que passou para Moisés, mas Moisés passou para o povo de Israel. O Senhor as entregou a Moisés na tenda da congregação, que era o centro da adoração pública de Israel naquela época. Contudo, o plano de construção do tabernáculo ela fora revelada lá em Êxodo 25 a 30, e sua edificação está descrita em Êxodo 36 a 39. E séculos mais tarde, né, nós veremos aqui na palavra que seria construído o templo por Salomão, lá em Jerusalém. No versículo 2, nós vemos aqui a designação dos filhos de Israel, e tudo isso era referente ao povo israelita. Agora que Deus estabelecera uma aliança com eles, tornando-se um povo, né? Não mais apenas um bando de ex-escravos que acabavam de sair do Egito, o Senhor já instituiu eles como seu povo.
Em muitas ocasiões em que Deus falou com Moisés, ele orientou o profeta a repassar as instruções a todo o povo. Mesmo quando a palavra se destinava apenas a Arão, ou somente aos sacerdotes, era anunciada publicamente. O objetivo deste procedimento era demonstrar que os sacerdotes, apesar do conhecimento que possuíam acerca dos ritos de adoração e da autoridade lá que Deus tinha concedido a eles também estavam sujeitos à lei. Qualquer pessoa informada, eles poderiam avaliá-los, verificar se estavam realizando as cerimônias de forma correta ou se estavam tirando vantagem de sua situação para enriquecer ilicitamente, apropriando-se, das coisas que eles tinham, acesso. Além disso, alguém que possuísse conhecimento de todo o processo, ele não poderia ser intimidado, como ameaças, como a ira de Deus, sobre ele. Caso não fizesse exatamente o que o sacerdote ordenava, então sim, cada um teria o seu julgo ali. A história ela registra muitos casos de abusos praticados pelas classes sacerdotais, visto que eles detinham a instrução relativa às cerimônias e usavam-nas para oprimir e explorar as pessoas. Os deveres e os privilégios dos sacerdotes em outras culturas no Antigo Oriente, eles eram próximos, então eram praticamente segredos de estados. Eles eram transmitidos apenas às linhas sucessórias das classes sacerdotais. Era por causa dessas circunstâncias, que naquela época eram cultas, que os sacerdotes ou outras pessoas ligadas a tal situação, eles conseguiam manter seu poder. Israel foi diferente, pois seu Deus ele era distinto de todos os outros deuses. Enquanto as outras nações, os outros povos escondiam de tudo para que ninguém soubesse como era, todo o procedimento, o Senhor, Deus de Israel, como ele era um Deus verdadeiro e diferente, ele não queria que fosse dessa forma. Quando o Senhor ordenou a Moisés que transmitisse suas orientações ao povo, ele generalizou seu público-alvo, usando o termo algum de vós. Ele não só incluía especificamente Abraão, Arão e os sacerdotes, ou só os homens. Ele incluiu tanto homens, mulheres e crianças. É provável que os vocábulos que também utilizavam no hebraico, eles também fizessem as referências àqueles que não são descendentes de Abraão, pois qualquer pessoa com fé em Deus, eles podem adorá-lo como seu povo. Nós vamos ver isso em Números, Agora no versículo 3, onde passa, a escolha. Se a pessoa escolher fazer uma oferta e for o holocausto, que esse aí era o único sacrifício inteiramente consumido no altar. Ele pronunciava o sacrifício completo e perfeito de Jesus. Também continha a ideia de que o fiel adorador não deveria fazer nenhuma restrição quando se tratasse do Senhor. Tudo de si seria dado no relacionamento entre ele e Deus. Essas instruções do versículo 3, ele nos remete à ideia que isso incluía a oferta do melhor animal do rebanho, ou seja, do macho, sem mancha. O uso de animais machos nos sacrifícios eles não eram ameaça à extinção dos rebanhos israelitas, pois apenas o macho era suficiente para fecundar 5 fêmeas e assim dar continuidade à criação. Contudo, o macho, sem defeito, tinha grande valor financeiro para os seus criadores, pois o animal ele gerava crias boas, eram saudáveis e também era um potencial forte de lã ou de gado, ou dinheiro, caso fosse vendido. Assim, oferecer esse tipo de animal no altar era um verdadeiro sacrifício. Este princípio ainda é válido. As pessoas hoje elas devem oferecer o que tem de melhor ao Senhor como um símbolo de que estão ofertando tudo o que possui. O povo de Deus ele precisava também ofertar de sua própria vontade o genuíno sacrifício ao Senhor. Deveria ser realizado com contentamento, não poderia haver meia obediência. Tinha que ser estritamente da forma que havia sido ensinado. O local adequado para a prática desse ato era a porta da tenda da congregação, pois os pecados deveriam ser expiados antes que o indivíduo pudesse ficar diante do Senhor. Olha que lindo. Deus estava em todo lugar, mas sua presença era sentida de uma maneira extraordinária no lugar da adoração santa. Por isso, o sacrifício era oferecido perante o Senhor. Aleluias.
A escolha de um animal sem defeitos para o sofrimento, ele traz uma riqueza de significados, né? A interpretação, ela sugere que o animal representa a pureza e a busca pela excelência em nossas ações. Assim como o animal ele é avaliado cuidadosamente, nós somos lembrados de avaliar nossas próprias intenções e ações antes de nos aproximarmos de algo sagrado. Isto é muito, mas muito importante. Nós, quando nos aproximamos diante do Senhor, nós temos que vamos dizer assim, nos despir do nosso eu, né? Nós temos que nos lavar, temos que nos limpar, para que possamos ter contato com aquilo que é limpo, com aquilo que é puro. Então, esse simbolismo do animal sem manchas, ele remete a isso, a entrarmos diante do Altíssimo, diante do nosso Senhor, limpo, deixando toda a mágoa, toda a raiva, toda a tristeza, tudo aquilo que nos separa de Deus, deixamos para trás. Por isso que nos apresentamos antes de estarmos diante de Deus, como o coração puro e limpo. Amém? Neste capítulo, nós vamos ver, entender um pouco mais do papel dos sacerdotes, né, na administração dos aromas. A interpretação, ela destaca o papel mediador dos sacerdotes, que simbolizam a conexão entre os fiéis e o divino. Isso nos convida a refletir sobre a importância de líderes espirituais e guias em nossas próprias jornadas de fé. Então é muito importante, irmãs, quando estivermos visitando uma congregação ou fazendo parte de uma congregação, nós avaliarmos, né, os nossos líderes, a caminhada deles, a conduta deles, porque infelizmente, irmãs, muitos levarão muitas ovelhas ao matadouro, a condenação eterna, porque ensinam e demonstram coisas que não é vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizem um certo versículo, certo ditado, né? Que você analisar a palavra do Senhor apenas por um versículo é um prefácio, né? Para surgimento de heresias. Você tem que ter que ler o contexto em si. Então nós temos muitas igrejas, muitos líderes que se titulam líderes espirituais que infelizmente estão destruindo a noiva de Cristo de dentro para fora. Então nós temos que ter discernimento do Senhor, ao Senhor, e conhecimento da palavra para sabermos que se aquelas atitudes, aquelas decisões, elas estão coerentes com a palavra do Senhor ou não. No versículo 4, ele nos relata, né, que cada adorador ele levava a própria oferta e punha sua mão sobre a cabeça do animal. Ninguém podia enviar outra pessoa em seu lugar para oferecer sacrifícios por seus pecados. Da mesma forma, nenhum indivíduo hoje ele pode fazer com que outro aceite em seu lugar a apropriação que Jesus Cristo efetivou no Calvário. Esta ideia-chave de expiação, ela vem do verbo do hebraico, né? Kapar. Ele significa limpar, remir. A tradução é expiar. A vida do animal sacrificado em troca da vida do pecador expiava os pecados do penitente, afastando assim a ira de Deus. Amém? A interpretação revela uma conexão profunda entre o ofertante e sua oferta. Através deste ato de trazer um sofrimento, os fiéis expressaram arrependimento, gratidão e busca por purificação. Esta relação observada nos lembra da importância de nossas ações. Eles refletem em nossos sentimentos mais profundos. Lembrando que este holocausto ele é classificado como um sacrifício voluntário. Amém? Aí, prosseguindo, aqui no capítulo 1, a partir do verso 5 ao versículo 9, né, versículo 5 ao versículo 9,
Aqui vai estar relatando uma passagem detalhada dos procedimentos empregados quando o animal a ser sacrificado era um bezerro. O adorador e os sacerdotes, eles tinham várias tarefas. O adorador matava o animal, os sacerdotes ofereciam sangue e espargiam-no sobre o altar. O adorador ele tirava a pele do sacrifício e cortava em pedaços, e os sacerdotes arrumavam a lenha, acendiam o fogo e colocavam as partes da oferta sobre o fogo do altar. O adorador lavava as vísceras e as pernas do animal, e os sacerdotes queimavam todo o sacrifício. A verdadeira adoração, ela é ativa, ou seja, você, como pecador, você tem que participar para a expiação dos seus pecados, você tem que fazer a sua parte. O adorador, ele não pode ser apenas um observador passivo, aí fica aqui, você faz tudo para mim. O pastor, a irmã ora por mim, a profetiza, faz a profecia por mim, os irmãos vêm e oram na campanha por mim, eu busco oração o tempo todo, mas não me ajoelho e oro. Então, a verdadeira adoração, ela tem que ser ativa. Você não tem que depender dos outros. O milagre de Deus é para todos. E você pode participar. O adorador ele não pode ser apenas esse observador que só olha os outros fazerem por si. Uma das definições da adoração na Bíblia, em hebraico, é semelhante ao significado do verbo servir, abai. Assim, era bastante apropriado que os procedimentos relativos à adoração bíblica consistissem, em ações de grande envolvimento e esforço. Arão, ele era o irmão mais velho de Moisés e aquele que Deus designara para ser o sumo sacerdote em Israel. Isso nós vimos lá em Êxodo 28, versículo 1, né? Na leitura do livro de Êxodo com a mentora Milene. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão e seus descendentes, eles seriam sacerdotes do tabernáculo. Daí a referência no texto aos filhos de Arão e os sacerdotes. Uma das tarefas que eles deveriam desempenhar seriam espargir o sangue à roda sobre o altar, Considerado o condutor da vida, o sangue era o elemento mais importante do sacrifício. Eles espalham no altar, e esse sangue no altar, ele substituía a morte do adorador em pecado. Lindo, né? Olha a preocupação e o detalhe da preocupação do Senhor neste holocausto. É importante eu deixar bem claro aqui que as escrituras, elas não retratam em nenhum lugar Deus comendo as ofertas levadas até ele, como se acredita que os deuses pagãos faziam, Tem muitas culturas pagãs aí que fazem oferta e até hoje, Nós temos algumas seitas que se denominam religiões, que eles fazem esse tipo de oferendas, Encruzilhadas em mares, em várias regiões, matas fechadas, virgens, Mas nosso Deus não é igual a esses deuses que esses humanos adoravam. Nosso Deus, o Deus eterno e vivo, ele instruiu e era tudo feito conforme a orientação direta da boca de Deus a Moisés, que passava a Arão e a congregação. Quando os sacrifícios eram feitos em fé e por vontade própria, por isso nós chamamos de sacrifício voluntário, o holocausto, eles eram aceitas pelo Senhor como cheiro suave. Olha que lindo. O mesmo é válido para a morte de Jesus. Deus enviou à terra seu unigênito como sacrifício perfeito, trazendo-nos a salvação. Neste sentido, nós temos lá em Isaías uma referência, Isaías 53, versículo 10, que o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Olha só. A recepção divina do sabor vai além do gesto externo. Ela reflete a disposição do ofertante, de quem está levando a oferta, de se transformar e se comprometer com uma vida de retidão. Essa parte que nós lemos, o versículo 5 ao 9, ela explora como os nossos próprios atos podem catalisar uma jornada de autoaperfeiçoamento. Amém?
No versículo 10 ao 13, nós vemos que o procedimento de queima de uma oferta era o mesmo quando o animal era um cordeiro ou um cabrito. Já no versículo 14 ao 17, enquanto os israelitas mais ricos ofereciam bezerros, a maioria da população ofertava cordeiros ou cabritos. Os mais pobres, eles podiam usar uma rolinha ou um pombinho. Todos os sacrifícios exigiam, a participação ativa do adorador. A pessoa que levava as aves deveria ajudar a prepará-las para o altar. As diferentes ofertas eram aceitas por Deus, sem discriminação ou favoritismo. O nível econômico não era uma medida de aceitação perante Deus. Isso também está registrado lá em Tiago 2, no versículo de 1 a 9. A mensagem do Levítico capítulo 1, ela se estende para além do ritual do templo. A interpretação, ela nos lembra de levar a dedicação e a pureza para a nossa vida cotidiana, todos os dias. Cada ação, por menor que seja, ela pode ser imbuída de significado espiritual. Então, tenhamos conhecimento, tenhamos discernimento, que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, ela influencia, porque nós somos um templo do Senhor. Então, à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra,